Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo a esse bate-papo que a gente vai ter agora. Eu vou iniciar me apresentando. Eu me chamo Vivi Amaral, eu atuo como Compliance Officer no PicPay e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o programa de Compliance nas Fintechs. Eu vou falar um pouquinho de mim, até para vocês me conhecerem e entenderem um pouquinho de como é que foi a minha trajetória até essa chegada no PicPay e como é que foi todo esse desdobramento de implementar esse programa de Compliance. Bom, eu sou formada em Ciência da Computação, eu atuei nessa carreira técnica durante vários anos e foram vários projetos com características diferentes e com funções diferentes, porque são mais de 10 anos atuando na área. E quando eu vim para o PicPay, eu vim também com a função de atuar numa empresa de tecnologia e desenvolver o programa de compliance. E aí eu abracei o compliance, hoje eu estou aqui atuando na área e bem feliz. E quando eu cheguei no PicPay, eu precisei entender um pouquinho de como é que seria um escopo para esse projeto, como é que seria a questão, como é que a gente iniciaria e faria todo um esquema de projeto mesmo. E aí, num primeiro momento, eu comecei a me deparar com as questões de avaliação de processo. E você deve estar se perguntando, nossa, mas programa de compliance, geralmente a gente começa por riscos e tudo. Por que a Vivi está falando de uma análise de processos? O processo, ele vai, com análise de processo, você vai conhecer exatamente onde o processo começa, onde ele termina, quais são as atribuições, quais são as responsabilidades das pessoas, e ele é um insumo extremamente importante para aí sim a gente chegar numa análise de risco. Porque quando eu chego na análise de risco, eu já tenho todo o mapeamento, toda a descrição daquele processo, e o processo ele já é conhecido e documentado. Então, eu consigo fazer uma identificação de evento de risco com uma maior facilidade. E aí, na avaliação de risco, você segue o fluxo normal de identificação de evento, de probabilidade, de impacto, de grau. Lembrando que o risco ele pode ser positivo ou negativo, então, se ele for positivo, você vai tentar fazer com que ele ocorra, e se ele for negativo, a gente vai adotar planos de mitigação. E aí você tem toda a questão, inclusive, de classificação desses riscos, se ele é um risco operacional, um risco de liquidez, um risco legal e também um risco de compliance. E aí você deve estar se perguntando, nossa, risco de compliance, risco legal, qual que é a diferença? Vou falar um pouquinho só para a ideia não é se aprofundar muito no assunto, mas só para a gente entender um pouquinho das diferenças do que seria um risco de compliance e o que seria um risco legal. O risco de compliance está ligado geralmente aos reguladores, então eu vou te dar um exemplo, descumprimento de uma norma, por exemplo, de cadastro. O Banco Central estabelece que você precisa ter, sei lá, CPF, nome da mãe, e aí a empresa não tem no cadastro o nome da mãe. Então, isso seria um descumprimento de uma questão do regulador e isso seria um risco de compliance. Um outro exemplo é com relação a descumprimento de normas internas. Então, vamos dizer assim, você tem uma política de suprimentos que estabelece que todas as compras da empresa vão ser feitas pela área de suprimentos. Se você tiver qualquer outra área da empresa realizando essa compra, isso é um descumprimento de norma interna, e isso também é classificado como risco de compliance. Um risco legal, o que a gente poderia ter de exemplo? Eu tenho um descumprimento de CLT, eu tenho uma falta de contrato, falta de NDA, falta de cláusula de sigilo. Então, só para entender um pouquinho de qual que seria esse paralelo entre o risco de compliance e o risco legal, e aí, de novo, a ideia não é aprofundar, é só para falar brevemente sobre essas diferenças. Então, quando eu fui evoluindo mais com o programa de compliance, passando essa etapa da gente ter essa matriz de risco, eu comecei a trabalhar um pouco nos monitoramentos. E aí, o primeiro monitoramento que a gente tem, ele diz respeito à matriz de risco. E o que a gente monitora? Quando você tem a matriz de risco, você tem lá um plano de ação para fazer a mitigação desse risco, se o risco for negativo, se o risco for positivo, para tentar tratar com que ele aconteça. Então, você vai fazer todo esse monitoramento, esse FUP, para poder ter o acompanhamento da matriz de risco, ver se você precisa fazer algum tipo de replanejamento de alguma data, e até uma questão de, beleza, o controle está implementado, você tem uma questão de análise de risco residual e tudo, então, nesse sentido, é um dos monitoramentos que a gente tem, ele diz respeito à matriz de risco. Um outro monitoramento que a gente tem, ele diz respeito à recomendação da auditoria interna, e um terceiro seria a recomendação da auditoria externa.
Essas duas recomendações, esses relatórios, eles são extremamente importantes para a gente entender exatamente o que está acontecendo na empresa, para a gente conseguir evoluir também com o programa. E um último monitoramento que eu acho extremamente importante, ele diz respeito ao canal de ética. Em alguns lugares ele também é chamado de canal de denúncia e tudo. E qual que é a importância do canal de ética? Ele precisa ser um canal de comunicação onde as pessoas sintam segurança em trazer os assuntos. A empresa precisa ter, sim, uma política de não retaliação. Isso precisa ser uma política da empresa como um todo e não uma política apenas da área de compliance. E ali é um canal onde as pessoas vão trazer as situações que elas estão passando, que elas estão vivenciando, que elas não acham que são legais para a própria empresa. E é um monitoramento extremamente rico que traz insumos, sim. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam às palestras que a gente vai ter aqui no Legal X, da Pamela e da Thalita, que elas vão entrar um pouco mais no canal de ética, e a ideia é só mencionar mesmo que ele é usado como monitoramento, elas vão se aprofundar mais no assunto. Então, com esses 4 monitoramentos que eu mencionei, a matriz de risco, o relatório da auditoria interna, da auditoria externa e o canal de ética, eles vão compor os insumos para a gente ter um planejamento na área de compliance. Então, é um planejamento e um replanejamento, né? Porque o planejamento ele é meio que um organismo vivo, e ele precisa ser atualizado, sim, para que ele reflita o que está acontecendo na empresa e compliance consiga fazer todas as medidas necessárias. Então, com esse planejamento feito, uma das saídas que a gente vai ter nesse planejamento, ele diz respeito ao teste de aderência, também conhecido em alguns lugares como teste de conformidade. E o que esse teste o que a gente vai fazer nesse teste, como é que ele funciona? Você vai medir a conformidade do que está acontecendo com as regulações externas, com o teste das áreas, dos processos, dos sistemas, dos projetos, da viabilidade e conformidade dos novos produtos a essas regulações. Então, é como se fosse assim, você vai fazer uma aderência das regulações com as normas internas e com o que está sendo praticado nas áreas, produtos, sistemas, projetos. Então, esse teste vai medir a aderência para ver como é que está. E esse teste é extremamente importante, sim, para a área de compliance. E aí, o que a gente tem como desafio, né? O PicPay é uma fintech, e o compliance precisa estar bem próximo dos projetos, dos produtos que estão saindo e tudo. Então, quais são os desafios que a gente tem? Pelo fato de ser uma fintech, a gente precisa muito de momentos de experimentação. Vivian, mas isso é normal, as empresas precisam disso e tudo. Mas no nosso caso acaba sendo um pouquinho diferente, no sentido de que a gente tem um time de research normal, mas esse time ele está preocupado em alguns momentos até para entender como é que seria o melhor arquétipo de produto. Eles estão preocupados às vezes tipo de fazer alguma pesquisa até com mockup de tela. Então eles às vezes fazem pesquisas internas com usuários que já são nossos e também com usuários em potencial para poder entender como é que seria um melhor modelo desse produto para fazer a montagem. Então a gente tem sim essas pesquisas qualitativas e quantitativas para conhecer as oportunidades. Em alguns momentos a gente se depara com alguns testes que são feitos já de produtos um pouco mais acabados, uma questão de MVP, testes que são feitos pela própria área de desenvolvimento e produto, então às vezes isso é feito num fórum menor e às vezes isso é feito internamente aberto para todos os colaboradores da empresa, para a gente ter um fórum maior, de mais pessoas interagindo com o produto e o teste um pouquinho com mais pessoas envolvidas. Então, esse momento ele é bem intenso, porque a gente tem uma quantidade grande de squads trabalhando em paralelo. Então, não é um único squad que está fazendo isso. Então, às vezes, você tem vários squads em paralelo fazendo esses momentos de experimentação, em momentos diferentes de desenvolvimento de produto. E isso é bem desafiador, assim, para a gente estar acompanhando tudo isso. Inclusive, é utilizada a questão do teste AB e tudo, para a gente conseguir medir algumas diferenças nesse momento de experimentação que a gente tem na empresa. Um outro desafio que a gente tem é de conseguir acompanhar as mudanças, porque a quantidade de squads, igual eu mencionei, ela é uma quantidade grande, e além disso, algumas coisas meio que surgem do dia para a noite mesmo, né? Quem trabalha um pouquinho em fintech sabe que cada um ano é um ano de cachorro, assim, o pessoal até brinca. Então,
as coisas elas são extremamente aceleradas mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma situação que a gente viveu recentemente, inclusive, com relação ao Corona Voucher, né? Em questões de poucos dias, a gente já tinha essa feature implementada e quem estava recebendo o auxílio poderia não, ele pode, porque essa funcionalidade está disponível ainda, pode transferir o auxílio para o PicPay. E, assim, foram pouquíssimos dias, a gente tinha a feature funcionando e já estava isso lançado para o mercado. Um outro desafio que a gente tem, ela diz respeito ao regulatório, porque a gente não acompanha só o Banco Central acaba sendo com maior quantidade de regulamentações que a gente acompanha, mas a gente acompanha outros reguladores e, assim, o Banco Central estabelece algumas coisas meio que preto no branco, e nesse sentido fica muito claro, então você chega assim e fala, beleza, eu preciso de ter uma conta de pagamento pré-paga limitada, os campos são esses, eu tenho uma conta de pagamento pré-paga ilimitada, os campos são esses, ele explica ali como é que é o comportamento dessas contas, como é que é o funcionamento de uma limitada e ilimitada, e perfeito. Só que para algumas coisas a regulamentação diz que é conforme o risco da empresa. E aí, de novo, a gente volta na questão da matriz de risco que eu estava falando no início. E aí, quando a gente tem essas questões, a gente precisa exercitar mesmo para poder entender qual que é o risco que o PicPay está sujeito, como é que a gente faz a mitigação desse risco e tudo. Vou dar um outro exemplo para vocês com relação a isso. A gente tem uma camada de validação no onboard e na abertura das contas, e essa camada de validação, por exemplo, recentemente ela passou por uma mudança de acréscimo de mais um fallback, porque a gente olhou e falou, gente, precisamos ter um processo onde a validação seja feita de uma forma um pouco mais rápida e tudo, e aí por conta disso foi feita uma adequação, porque a gente analisou e falou, vamos precisar melhorar o processo para dar um pouco mais de celeridade nele, e aí essa camada foi feita. Então, essa questão do acompanhamento e monitoramento dos riscos, eles se refletem também nesse momento, e tem todo esse acompanhamento que é feito pela área de compliance. E aí, essa recorrência acontece mesmo para poder estar aderente a algumas coisas que você olha e fala, agora tá bom, mas passado algum tempo, com a evolução do processo de crescimento da empresa, você olha e fala, eu preciso melhorar isso aqui porque já não está mais tão bom assim, e aí você tem uma melhoria naquele processo. Uma questão que a gente tem muito forte como empresa é o conceito de frictionless. A gente tem isso até escrito em 2 camisetas, né? Uma frictionless e a outra frictionless green, né? Onde a questão da experiência do usuário ela é levada muito a sério. É uma preocupação muito grande essa questão da experiência mais fluida para o usuário, de uma questão da gente oferecer a melhor jornada para que o pagamento seja feito de uma forma que não seja nossa, eu preciso pagar alguém. Não, o pagamento foi feito apertei aqui, o pagamento foi feito e, a pessoa nem sentiu que aquilo ali foi feito, que ela precisou de um grande esforço para poder fazer esse pagamento. E essa questão, você percebe até que acaba sendo um diferencial para as fintechs hoje em dia, né? Tem muita fintech surgindo todos os dias e os usuários levam muito em consideração essa questão de qual que é o diferencial de uma para outra e tudo. Isso é um desafio da gente conseguir acompanhar e, às vezes, até pensar um pouco fora da caixa, né? De como é que seria essa experiência mais fluida, atendendo todos os requisitos que o compliance precisa, né? Um outro desafio que a gente tem, ele diz respeito à avaliação de produto, até porque, como eu mencionei, a gente tem uma quantidade muito grande de squads, e os produtos, sim, eles precisam ser avaliados. A gente está bem próximo, até para ter participação nos squads, então, assim, quando eu tenho um produto que ele já está um pouco mais avançado, onde eu já tenho uma documentação dele, ele já está mais, já passou por uma questão onde a necessidade dele está mais clara, e já está mais claro quais são os requisitos, como é que a feature vai se comportar, a gente faz uma avaliação ali, sim, já de uma forma um pouco mais robusta, através da ferramenta, para poder acompanhar e ver se a gente precisa acrescentar mais alguma coisa para poder estar aderente ao regulador ou não. Às vezes, a resposta da gente pode ser, por exemplo, essa feature que está saindo tem algum log? Se não tiver, tem como acrescentar alguma resposta nesse sentido, ou pode ser alguma coisa do tipo, não, está tudo certo, estamos de acordo, pode seguir.
Então, a gente tem essa questão de avaliação dos produtos. Quando o produto está um pouco mais embrionário, a gente acaba tendo que participar de algumas reuniões dos squads, até para entender um pouquinho junto com eles, e aí, assim, estar mais próximo e acompanhar essa questão no início. E quando ele está um pouco mais avançado, a gente acaba fazendo acompanhamento por ferramenta já e emitindo um parecer por ali. Eu posso até dar como exemplo um projeto do Banco Central que a gente está bem empenhado, participando ativamente desde 2018, que é o PIX, que é o pagamento instantâneo, né? Que é um arranjo de pagamento do Banco Central. A gente tem participado ativamente dos fóruns e das discussões, até para a concepção do produto, e agora a gente está em fase final de implementação, né? Agora, no dia 5 do mês que vem, a gente já tem o DICT, tudo, a gente já tem essa questão dos registros das chaves, e a gente tem acompanhado esse projeto de perto, né? E é até interessante algumas discussões que às vezes a gente tem pela quantidade de documentos que o Banco Central já proveu, né? Ao longo do projeto. Então, ele tem um desafio também, porque algumas coisas, como o projeto está sendo feito, o Banco Central tem feito algumas mudanças dele, enquanto a gente está implementando, em alguns momentos a gente precisa voltar e refazer algumas coisas. Quando eu vejo, por exemplo, a consulta pública que foi feita no primeiro semestre, e a gente vê, por exemplo, as regulamentações que saíram no mês passado, por exemplo, que são as últimas atualizações, não, recentemente teve uma atualização de manual, mas o normativo, ele saiu no mês passado. Aí você tem que acompanhar tudo isso e estar bem próximo do pessoal, no sentido dos times, dos squads mesmo, porque com todas essas mudanças, você olha assim e fala, isso aqui mudou, então a gente precisa ter isso refletido nos produtos. Mas, assim, é um desafio que eu acho bacana de participar, porque você olha assim e fala, cara, a gente está participando e está construindo história, pagamento instantâneo que vai acontecer no Brasil, é uma disrupção, né, para o país, então tem esse viés super positivo. E aí eu faço um papel de acompanhar um pouco mais próximo com os squads a questão das agendas homologatórias, né, porque o Bacen definiu algumas agendas, então eu estou até mais próximo com eles para ver quando é que a gente cumpre ou não, porque são agendas, às vezes, que precisam ser feitas tipo, semanalmente, né? Então, não é uma coisa do tipo que você chega, como se fosse um projeto mais tradicional, que você chega no início, vem no final e acompanha o projeto. Tem esse acompanhamento um pouco mais próximo, até por conta das características dele, que ele tem várias etapas ali intermediárias que a gente precisa cumprir junto ao Banco Central. Então, é isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho hoje. Eu espero que a comunicação tenha sido clara. Eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. O meu LinkedIn estou à disposição de vocês para poder conversar, bater papo, esclarecer algum ponto que vocês tenham ficado com dúvida. E muito obrigada por assistirem esse bate-papo nosso, e eu estou à disposição, tá bom? Um abraço para vocês e se cuidem.